Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. O meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? Ei a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, távamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse enxagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço de nossa paz, e as suas feridas o preço de nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que os tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e pelo condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes, seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu entrego
Senhor.
Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torre do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu-se o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados do comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me o que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado-lhe a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro dele e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito:
significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus o respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. E fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isto, Pilatos saiu ao encontro de Jesus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho e aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucificam! Crucificam! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabeis que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora, sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucificam! Pilatos disse: Eis de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos:
Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura, que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo pulou, a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas ao crucificados e tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que te transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra de aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que o colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelo anúncio da Santa Paixão sejam hoje sempre perdoados os nossos pecados. Amém.
queridos irmãos e irmãs em Cristo, na fé, hoje nossa igreja celebra a Sexta-feira da Paixão, celebra também nesse dia uma forma diferente, de forma toda especial, esse que é para nós um dos maiores mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não é só uma coisa passageira, mas é condição humana. E é nesse sentido que a humanidade de Jesus também conhece a realidade da morte e sabe por onde que nós, seres humanos, também todos um dia haveremos de passar. Se nós hoje defendemos a vida, falamos tanto como a vida, um dom e compromisso, como nos fala essa campanha da fraternidade deste ano, 2020, o que há de então esperar da morte? O que há de esperar da morte de um inocente ainda mais? O que é que poderemos esperar quando alguém morre? A princípio, a nossa expectativa é que após a morte de alguém não se tenha mais nada, somente a lembrança, a memória, a história contada e tão pouco tempo, talvez, o esquecimento dessa mesma história. Com Jesus foi diferente. E prova disso é que, mesmo 2000 anos após a sua morte, tanto tempo depois de ele ter vivido neste mundo, nós anualmente recordamos esta paixão mediante esse Evangelho, mediante aquilo que nos foi dito. E assim como ontem, quinta-feira santa, celebrávamos o dia da instituição da Eucaristia e o memorial também dessa mesma última ceia de Jesus, não é diferente hoje celebrarmos um memorial da morte de Jesus. Eu imagino que celebrar a morte de alguém é algo muito dolorido, porque isso envolve tanto a aceitação da perda de alguém, quanto também nós nos reconhecermos impotentes sobre o fim da vida, o término da vida de alguém. E quantas vezes também sentimos a dor da perda de uma pessoa querida, de um ente querido. Não é diferente com Jesus. O próprio Cristo também chorou a morte de Lázaro. E nesse sentido, é hoje dia de nós lembrarmos da morte de Jesus. Dia de nós passarmos por esta sexta-feira num vale de lágrimas, num vale de tristeza, de amargura, próprio que o sofrimento humano nos proporciona. Eu queria chamar a atenção aqui para vocês para essa última palavra que Jesus fala no alto da cruz, segundo o relato do Evangelho de João. Tudo está consumado. Tudo está consumado. Essa palavra representa para nós hoje o término, o encerramento de toda uma vida, de todo um projeto, de todas as aspirações de um homem, de um ser humano. Tudo está consumado é o grito ou a frase de quem não tem mais esperança, de quem não tem mais nada a acrescentar. Tudo está consumado é quando nós dizemos isso, quando dizemos isso, significa, mostra exatamente que não temos mais forças, não temos mais razões para continuar. Por isso, tudo está consumado. A razão que Jesus tinha em viver colocou um ponto final na cruz. Nós sabemos o continuar dessa história, é verdade, mas olhando desse ponto da cruz de Jesus, essa palavra, tudo está consumado, ela traz para nós o desespero próprio da condição humana, de vermos que as nossas forças, por mais que busquemos às vezes de onde nem imaginamos, elas um dia terminam. Buscar também ver que, por mais que queremos fazer algo, por mais que tenhamos boas intenções, nós nos deparamos com certos limites. E melhor do que nunca, nesse tempo de pandemia que vivemos, a nossa máxima ação, às vezes, que consiste em residir, ficar dentro de casa, se resguardar do convívio social, justamente num período em que nós não entendemos muito bem, não conseguimos entender quando vai ser o fim, depararmos com o limite nosso, com a impotência nossa, é ver que tudo está consumado, tudo está terminado num pequeno gesto que a gente pode fazer. Creio que todos nós, hoje, saberemos que essa igreja poderia estar lotada,
cheia de gente para celebrar a paixão do Senhor, para fazer o seu momento de adoração da cruz, que hoje, neste ano, não vai ser realizado, mas não nos impediu de fazer com que esta Páscoa fosse consumada. Não nos impediu de que nós, celebrando esse dia, deixássemos de mostrar a nossa fé em Deus. E por isso, como Jesus amou tanto ao homem, amando-nos até o fim, também nessa Páscoa, meus queridos, eu convido você, na sua casa, com a sua família, a amar a Deus também até o fim. Amar a Deus sobre todas as coisas, para renovar em nós um olhar de esperança num mundo um pouco perdido, um mundo desesperançado, um mundo totalmente consumado. O ódio, a ganância, o próprio pecado humano nos tem essa tarefa de consumir as nossas energias. E quantas das vezes, pelo desespero, pela falta de fé também, nós nos vemos completamente consumados. Não temos mais forças para nos reerguer. E eis que vem, de um novo jeito, este ano, nos trazer essa nova notícia, essa boa nova, o Evangelho, Jesus Cristo, morto na cruz, morto para nos dar uma vida nova. Eu peço que você, onde estiver, reze e veja que por mais que nós não tenhamos todas as respostas para este mundo, para este tempo, é porque talvez nós também não sabemos fazer todas as perguntas que deveriam ser feitas. Questione-se, pergunte qual é de fato o sentido pleno da Páscoa, da paixão de nosso Senhor Jesus para você, para a sua vida. E sim, consumir-se nesse dia, onde mais do que olhar para a realidade da cruz e ver que ela não está vazia, que ela está sim hoje cheia de uma pessoa que com grandes ideais conseguiu morrer, essa mesma cruz continuar sendo cheia de significados e ressignificados, momentos para ressignificar a nossa vida. Fazemos esse instante um instante de silêncio, colocando no altar do Senhor nesse dia, um altar vazio, aquilo que está completamente vazio dentro de nós, talvez o nosso coração, o sentido da nossa própria vida. Coloquemos nesse dia todas as expectativas também para que Deus venha nos ressuscitar. Façamos um instante de silêncio. Eu convido você, nesse instante, a ficar em pé. Essa parte que nós temos costume de fazer na liturgia, como oração dos fiéis, é uma parte tanto quanto nova para nós nesse dia. Somos chamados a incluir uma prece específica pela nossa pandemia nesse dia, lembrando das necessidades físicas, das necessidades do nosso tempo. Façamos a nossa oração universal. Pela Santa Igreja, oremos. Irmãos e irmãs, caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória.
Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado e o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o seu povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar os nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo Luiz Antônio, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos, por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra o seu coração e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Este ano nós teríamos um catecúmeno para receber os sacramentos da iniciação cristã nessa próxima semana, amanhã, na Vigília Pascal. Nós rezamos por eles e então logo toda essa pandemia passa, nós remarcaremos a data para a recepção dos sacramentos da iniciação cristã. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne a reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela
pelas vítimas da atual pandemia. Oremos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus, nosso Senhor, conceda saúde aos enfermos, a força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação de todas as vítimas mortais. Deus eterno e todo-poderoso, único refúgio daqueles que sofrem, ouvi com bondade a aflição dos teus filhos que sofrem esta pandemia. Aliviai a dor aos que sofrem, dai força a quem está ao seu lado, acolhe na tua paz os que já pereceram, e para todo este tempo de tribulação, faz com que todos encontrem o auxílio de tua misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor, nosso Deus, falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade da sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz,
a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provocações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, velem pela segurança dos viajantes e transeuntes, repartir os exiliados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ó Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que trabalham. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tudo isso nós nos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, Deus conosco, nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Diante de Jesus na cruz. Esta cruz remiu para nós os nossos erros, os nossos pecados, sirva para nós também de remédio e de salvação. Eis o leito da cruz, o qual pendeu a salvação. Qual pendeu a salvação. Vinde adoremos. Eis o leito da cruz, do qual pendeu a salvação. A cruz de Jesus, sinal da nossa salvação, sinal da nossa vitória. Hoje nós não teremos o tradicional beijo da cruz, mas eu convido você, meu irmão, minha irmã, a olhar fixamente para esse que morreu no madeiro por cada um de nós. Faça esse momento de adoração em casa. Se você tiver um crucifixo, olhe para ele. Se tiver a oportunidade, beije. Peça que Jesus, nessa tarde, sirva como sinal da verdadeira gratidão de cada um de nós pela vida que Ele nos deu. Que a morte me entregaste.
nós temos o mesmo Cristo imolado, o Cordeiro de Deus, que será para nós hoje alimento, será para nós hoje um sinal de nossa salvação. Vamos nos preparar para, nesse momento, fazermos a nossa comunhão espiritual. Jesus, que está nesse sacrário, Ele é para nós alimento. Para aqueles que estão em casa, é para nós também um alimento, mas um alimento diferente, um alimento espiritual. Peço que você reze nesse instante de silêncio, pedindo que o Senhor, Ele venha abrir as portas do seu coração. Ele venha mostrar para ti também o sentido pleno dessa Eucaristia, que ontem celebramos e hoje será para nós também um sinal de nossa salvação. Graças e louvores venham a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, nosso humilde coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, diz, o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber, não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam o sustento e o remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas eu a sua palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guardem desde hoje para a vida eterna. Amém.
Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido irmão, querida irmã, que nos acompanha nesse momento, nós vamos nos dar uma despedida, até breve, até logo. Mas recordamos que amanhã, sábado santo, a nossa missa começa às 18 horas. Inicia-se com a bênção do Círio Pascal e o acendimento do novo Círio, sem a tradicional bênção do fogo novo. Hoje, sexta-feira santa, dia de penitência, dia de jejum e abstinência, é dia também para nós rezarmos, meditarmos sobre a paixão do Senhor, as dores de Jesus. Reze com a sua família, se possível, reze a Via Sacra dentro do seu lar, dentro de sua casa. Fale com os seus filhos, com os seus netos, fale com as crianças, exatamente no sentido da paixão de Jesus. Hoje não é um feriado. O governo tem tanto se preocupado para que as pessoas fiquem em casa, não? Tem tanta gente querendo viajar neste dia. Hoje não é dia de viajar, não é feriado para nós católicos. É dia santo de guarda, dia da paixão de Jesus. O sacrário está vazio. As luzes se apagaram. E nós hoje temos apenas essa desolação, esse sentido pleno da morte de Jesus e o sepulcro onde o colocaram. Vamos pedir a bênção, invocar a bênção, para que possamos também nós, celebrando esse dia, no silêncio de nosso coração, encontrar o verdadeiro sentido da paixão de Jesus. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa tarde a todos.